O meu processo de reabilitação começou com uma massagem. Gostaria de ter feito isso no hospital. Sinto que se tivesse feito uma massagem mais cedo teria ajudado. Mas enfim, depois de sair do hospital, fui a uma massagista privada e qualificada e ela ajudou-me muito. Inicialmente ia lá 3 vezes por semana, depois de um mês passei a ir 2 vezes por semana, depois foi melhorando lentamente. Passei a ir uma vez por mês e continuei assim durante um ano. Ao mesmo tempo, ia ao Carrington Rehab em Point Chevalier. Lá ajudaram-me a andar corretamente, a mover a mão, a agarrar coisas. E depois de 3, 4 meses tive que esse era o limite de tempo que usavam, então depois disso juntei-me ao ginásio local com a ajuda das pessoas do Carrington. Fiz um programa no ginásio local e fiz os exercícios que disseram que me ajudariam. A minha mobilidade em casa está boa, ainda não faço aspiração. O meu marido faz isso. Isso foi uma das primeiras coisas, porque não conseguia segurar num cabo de vassoura ou num aspirador. Era muito frustrante. Então era uma daquelas coisas que simplesmente não conseguia fazer e desisti disso. Então era isso, sabes? Sempre que querias, a tua mão ficava lá um segundo e depois caía. Então fazias com um braço e tentavas varrer com um braço. Não é fácil. Às vezes consigo lavar a louça, faço muito barulho porque bato com as coisas. E cozinhar, aprendi lentamente a segurar a panela. Inicialmente não conseguia segurá-la, ou quando estava a mexer ou a tentar segurar a panela enquanto mexia. Mas devagarinho vais praticando, tentas e ensinas aquele braço a segurá-la nessa posição, a não deixá-la cair ou algo assim. Demorou-me muito tempo, 4 anos agora, não é fácil. Sim, suponho que se pode dizer que voltei às atividades pré-AVC no sentido de que estou a trabalhar, não estou a fazer o que costumava fazer. Tive uma mudança de carreira desde que fisicamente não consigo fazer as coisas que fazia antes. Agora estou a confiar na minha própria iniciativa para uma carreira no imobiliário, onde posso escolher o meu próprio horário, posso escolher a quantidade de trabalho que posso fazer e limitar-me quando preciso. Nesse sentido, esta é uma carreira perfeita e mesmo que não esteja a trabalhar tanto quanto deveria, tenho a sorte de ter um chefe muito bom que tolera a minha mobilidade e o meu trabalho. As fases iniciais foram realmente frustrantes. Como disse, havia o medo de é isto para a vida? Porque no hospital disseram que nunca recuperaria a 100% e isso foi bastante desanimador. Sentias-te infeliz o tempo todo, que eras um fardo, ficavas deprimido às vezes e muito zangado às vezes e, claro, frustrado também. Então, sim, foi difícil. Tive que morder a língua muitas vezes porque ficas impaciente.
Podes pedir a alguém para fazer algo e a nossa percepção do tempo não é a de uma pessoa normal. Um segundo pode parecer uma hora às vezes, então sim. A minha filha costumava dizer: não espera um minuto, eu faço. Então, sabes, parava-me de repetir e é uma das coisas que tens que aprender. Inicialmente, para ir às sessões de reabilitação, tive a minha filha da Austrália. Ela ficou um mês e foi a minha motorista, cozinheira, empregada, tudo. Depois, o resto da família ajudou, todos ajudaram durante esse período. Então, quando a minha filha foi embora, já conseguia andar de autocarro. E depois foi tão frustrante que decidi conduzir. 6 meses depois, estava a conduzir para cima e para baixo na minha entrada e as pessoas do Carrington apanharam-me. Disseram que eu devia fazer um teste especial. De qualquer forma, o médico deu-me autorização depois disso, então fiquei feliz. E a mobilidade própria é uma sensação realmente animadora, porque sabes que podes ir onde quiseres, fazer o que gostas. Mesmo que não possas usar a mão, pelo menos consegues deslocar-te. Inicialmente tinha uma cama para ajudar a sair da cama, para segurar no corrimão. Isso foi removido, mas usava-o nas fases iniciais para colocar a minha mão má, porque uma vez que a colocas lá, não. Ela simplesmente se contrai, então costumava praticar empurrar e puxar. Acho que isso me ajudou a desenvolver alguns músculos, porque agora o meu empurrar e puxar é bastante forte. E usava as paredes para tentar empurrar contra elas para fortalecer e endireitar a mão. Até usava o lado da cômoda para fazer o mesmo, porque é só esticar quando estás deitado. Tentas deitar-te de barriga para baixo, empurras as mãos para a frente, esticando como um movimento de natação. Sim, usei muitas ideias para tentar lidar com isso. Outras terapias que experimentei foram as medicinas herbais chinesas, a acupuntura chinesa e também a massagem. Na verdade, fui muito agressivo porque queria e tinha que recuperar a minha força o mais rápido possível, então fiz todas estas três coisas ao mesmo tempo, todos os dias. Fiz a massagem, fiz a acupuntura e também tomei a medicina herbal chinesa. Mas, na verdade, gastei bastante dinheiro nisso. Custou-me cerca de $70 por dia e fiz isso 7 dias por semana durante 3 meses. Mas fiquei bastante desapontado e não achei que me trouxessem grande ajuda. Talvez algumas pessoas digam que são úteis, mas para mim não senti nenhum benefício. Tenho os meus objetivos de reabilitação. Por exemplo, no início conseguia andar cerca de 5 minutos e ficava muito cansado. Mas todos os dias faço o meu plano de andar 3 vezes por dia, de manhã, à hora do almoço e também à noite. Então realmente mantenho-me a fazê-lo e gradualmente consigo andar 10 minutos de cada vez em vez de apenas 5. E eu consigo andar o mais rápido e eu consigo andar
aumentar o meu ritmo. Então, porque me disseram que caminhar é o melhor exercício. E eu também tenho uma bicicleta ergométrica, e então eu faço a bicicleta ergométrica todos os dias para manter os meus joelhos fortes, mais fortes. E isso realmente ajuda. E eu faço alguma jardinagem e eu estendo a roupa no varal. Então, eu só quero tentar ser o mais próximo de uma pessoa normal como antes. Eu tento testar-me se ainda sou capaz de conduzir. E sim, consegui, mas eu podia conduzir, mas claro, tenho que conduzir com mais cuidado do que antes. E também tenho que considerar que a minha visão será mais fraca do que antes. Então, mas felizmente eu tenho a minha esposa para conduzir o tempo todo, então não preciso conduzir eu mesmo. Mas eu posso dizer que ainda sou capaz. Pessoas após um AVC ainda são capazes de conduzir e após alguns ajustes, digamos, alguns ajustes no volante e ainda podem conduzir. Claro, tudo depende das suas condições de saúde e temos a aprovação do seu médico de família. E, na verdade, eu tenho estado e a viajar de avião cerca de quatro vezes agora. E não há problema nenhum, porque na altura em que eu reservei os meus bilhetes de avião, eu disse ao meu agente de viagens que precisava de ajuda com uma cadeira de rodas, e então eles providenciaram a cadeira de rodas no aeroporto. E então eles disseram-me que podem levar-me até à cabine. Não há problema nenhum. Se queres melhorar, tens que trabalhar duro, sabes? Tens que pensar que podes melhorar. É como teres um corte, sabes? Não cicatriza no dia seguinte. Leva tempo, sabes, para cicatrizar a ferida também. Sabes, mas continua. Um dia vais estar melhor. Não desperdices esse tempo precioso. É assim que eu penso. Eu só penso em continuar a exercitar-me e continuar a tentar. Eu sei que vou melhorar, sabes? Pelo menos tornar a minha vida mais fácil, sabes? Do que apenas ficar sentado, do que apenas pensar que não vai melhorar e coisas assim. Basicamente, tens que te manter ocupado. Continua a fazer coisas, a exercitar-te. Não fiques apenas sentado a pensar, sabes? Apenas mantém-te ocupado. É a coisa mais importante, sabes? Apenas faz exercício. Sabes, um pouco por dia, como ao longo de 10 dias sabes, consegues bastante, sabes? Não vai acontecer da noite para o dia. Sabes, antes eu pensava, sabes o quê? Tipo, da noite para o dia eu vou levantar-me. Não, não acontece. Mas uma semana depois, definitivamente todas as semanas vês a diferença garantida, sabes? Se te dedicares, estabeleceres um objetivo, vai mudar, sabes? Não vai acontecer da noite para o dia, mas tipo, vai mudar todas as semanas, podes ver a diferença. Eu acho que é bastante importante manter o contacto com as pessoas que conheces que tiveram a mesma doença, como pessoas que tiveram um AVC também, sabes? Para que possam comparar notas, sabes? Perguntar uns aos outros porque os meus dedos dos pés estão a enrolar-se muito mal. Eu sempre ligo para a casa do meu amigo para ver como estão os dedos dos pés deles porque isso afeta muito a minha caminhada. Eu sempre ligo para eles, vejo como estão os dedos dos pés deles, sabes? Vejo se os dedos dos pés deles estão a enrolar-se ou não. Apenas para comparar notas, sabes? E eu ligo para essas pessoas, falo com essas pessoas que tiveram um AVC há anos, vejo como passaram pelo AVC, sabes? Como superaram. Isso também me dá encorajamento.
mas ainda pode melhorar se tiveres pensares positivamente, há uma chance de melhorar. Eu vejo o pai do meu amigo que teve um AVC há cerca de 4 anos, mas hoje ele está tão saudável agora. Ele parece melhor do que, sabes, antes de ter um AVC, sabes? Ele está em melhor forma do que antes de ter um AVC, na verdade. Mesmo que ele me tenha visitado no hospital de Middlemore, todas as pessoas, todas as enfermeiras que o viram há cerca de 4 anos, todas não conseguem acreditar em como ele está bem, como ele anda bem, sabes? Ele anda como uma pessoa normal, nem consegues perceber. O AVC afetou o lado direito dele, mas no meu caso, o AVC afetou o meu lado esquerdo, sabes? Depois do meu AVC, foi mudar a dieta, ir para a reabilitação, inscrever-me no ginásio, voltar aos meus desportos que adoro, sair. Sim, acho que é outra coisa também que quero mencionar é que quando tive o meu AVC pela primeira vez, fiquei um pouco com medo de sair e encontrar pessoas porque não conseguia falar corretamente. Mas não foi até que a minha amiga veio e ela disse-me: nunca tenhas vergonha de sair. E depois disso, eu simplesmente não fiquei tímido em sair e encontrar pessoas. Então, havia outra coisa que eu suponho que pessoas como eu que tiveram AVCs e pensam que, sabes, não são normais. Bem, tu és normal, sabes? E é isso que tenho feito, apenas saindo, encontrando pessoas, E isso realmente trouxe a minha confiança de volta, sabes? Como era antes de ter o meu AVC. Então há essas coisas que tive que fazer. 5 coisas é a minha dieta, a minha reabilitação, o meu ginásio, os meus desportos e sair para encontrar pessoas. Nunca tenhas medo de ir e encontrar pessoas por causa do que te aconteceu. Então, é isso. Quando tive o meu AVC pela primeira vez, não conseguia falar. Eu não conseguia usar a minha mão direita, a minha perna direita. O progresso que fiz desde o meu AVC, que foi há 6 meses. Embora eu tenha um problema de fala, não acho que seja um problema para mim. O meu médico disse-me que eu não estava autorizado a ir para trás do volante até 6 semanas. Eu tive 6 semanas após o meu AVC, ou quando saí do hospital ele deu-me 6 semanas para ficar fora da estrada. Então eu não estava autorizado a conduzir. 6 semanas passaram. E então fui ao médico, pedi-lhe uma autorização e ele deu-me uma autorização para voltar a conduzir. Então agora estou bem para conduzir. Posso ir para a minha reabilitação sozinho agora, mas quero dizer, ao dizer isso, eram os meus filhos que me levavam de um lado para o outro, sabes? Foi um pouco frustrante porque estava tão habituado a sair sozinho e a fazer as compras sozinho, mas, bem, sabes, com coisas assim, bem, acontece, então... O que me aconteceu durante o meu processo de reabilitação foi que fui à fisioterapia e o meu fisioterapeuta apenas me orientou sobre o equilíbrio, a caminhada, também fui para a passadeira só para ver se conseguia andar corretamente e como estava o meu equilíbrio. E mostrando-me diferentes exercícios para o meu lado direito ou apenas para fortalecer o meu braço e os meus dedos e também com a minha fala. Sim, apenas falando certas palavras e vendo como estou, sabes, falando diferentes palavras e por aí. Escrever, mostrando-me como escrever ou apenas diferentes coisas que eu poderia fazer. E eu apenas continuei com essas, quando saí apenas continuei a recuperar.
apenas nas minhas incapacidades e apenas fazendo-as todos os dias, como a escrita e a caminhada e a fala e sim, enquanto estás a fazer isso, sim, ficas fatigado, ficas cansado. Então tudo o que fiz foi, se ficasse cansado, parava. Nunca me forcei além desse ponto. Apenas fazia o que podia. Aprendi sobre o meu corpo e o que podia fazer e o que não podia fazer. E apenas parava e depois descansava ou dormia. Ao dizer isso, nunca pensei uma única vez. Não vou voltar ao normal. Estava determinado. Tinha determinação e apenas me mantive positivo para voltar ao normal. Após o AVC e a recuperação foram-me dados objetivos para definir defini um objetivo que queria ser. Porque no momento estava a ser assistido sempre que estava, sabes, queria fazer algo, ir a algum lugar. Sempre precisei de assistência, mas o meu objetivo era poder fazer as coisas sozinho. Sabes, levantar-me sozinho, sem assistência. E lentamente, estou a chegar lá porque agora não preciso de assistência, sabes, em bastantes coisas. E sei que estou a chegar lá porque há muita melhoria em 6 meses desde o AVC. Faço os meus exercícios normais na cama, sabes, antes de me levantar e depois sim, obviamente, tomas os teus comprimidos de manhã, sabes? Depois, durante o dia, se alguém estiver em casa, vou lá fora e tento andar no passeio normal, sabes? Em vez de... Porque é diferente dentro do que fora. Então, sempre vou lá fora e dou uma caminhada, ou vamos, os miúdos têm rugby, e peço ao meu filho para me deixar onde? Um bom lugar onde posso andar para cima e para baixo, sabes, no plano. E mesmo em partes rochosas, tento andar numa superfície irregular, sabes, tento manter a minha confiança em alta, porque há sempre alguém comigo enquanto estou a andar lá fora, mas sabes, uma vez que estou lentamente a ganhar essa confiança porque estou a deixar de lado a bengala em casa e estou apenas a andar por aí, sabes? E, bem, o exercício em casa é apenas para, sabes, andar o máximo que puderes, mover todas as partes do teu corpo, tentar, sabes? Eu consigo mover o lado, mas não consigo controlá-lo, sabes? Vês, agora consigo levantar a mão, mas não conseguia levantá-la antes. Estava simplesmente morta. E a minha perna consigo levantá-la. Vês, a mover-se lentamente, a voltar lentamente. Então, apenas mantens o exercício. Quero dizer, não te custa nada. É por tua conta. Apenas sais e andas por aí. Não é bom dormir o dia todo. Nunca vais ficar bem porque eu sei que este AVC te deixa cansado, sabes? Tens de lutar contra esse cansaço para chegar onde queres estar, sabes? As coisas que foram colocadas na minha casa para me ajudar, havia o barras no chuveiro e o barras na sanita. E também porque alguns dos nossos sofás eram muito baixos, era difícil para mim levantar-me. Eu estava... Colocaram, não sei como se chamam. Eles tornam a cadeira mais alta. O terapeuta ocupacional de Middlemore veio e fez tudo isso por mim. Antes de ir para a reabilitação para exercícios, eles vieram e fizeram exercícios na cama com o meu braço, sugeriram que os meus visitantes massajassem o meu braço, mas para terem muito cuidado se eu me sentasse, para não me apoiar nele ou deixá-lo pendurado. Conseguia sentar-me na cama bastante bem. Uma vez que tiraram a minha dentadura, conseguia falar bastante bem. Então comecei a pensar, não vou ficar aqui por muito tempo, vou fazer coisas. E depois chegou a hora de eu descer para a sala de reabilitação. Cada semana notava que estava a melhorar. Fui autorizado a levantar-me e ir tomar o pequeno almoço. Até aquele momento estava a ter dificuldade
em abrir o leite e barrar a torrada. Então a minha filha vinha todas as manhãs para ajudar a alimentar-me. Cerca de uma semana depois disso, fui autorizado a ir para a sala de pequeno almoço com todos os outros. Novamente levado na cadeira de rodas e para onde quer que eu quisesse ir na cadeira de rodas. No final do tempo em que estive na reabilitação, por cerca de 6 semanas, fui levado para caminhadas lá fora com a fisioterapeuta. Ela levava-me para caminhadas para cima e para baixo nas escadas. No meu ponto de voltar para casa, quando voltei para casa, estava a andar ao redor da minha cama, fora da cadeira de rodas, sem qualquer ajuda. Caminhava até a sala de jantar, saía com alguns dos meus visitantes, mas ainda tinha de ter cuidado porque e para ter certeza do meu equilíbrio. Mas nessa altura também fiquei muito emocional. Acho que foi apenas porque estava a voltar para casa. Estava muito interessado em caminhar e eu ficava ali a lamentar o dia todo. E eu disse, ei, há uma vida melhor para mim se eu começar a me esforçar. E foi assim que comecei a andar, sabes? Fiquei mais feliz a caminhar em vez de ficar sentado numa cadeira a lamentar o dia todo. Mas uma vez que comecei a andar, tudo começou a borbulhar em mim, começou a vir, uau, apenas há vida além disso, sabes? E foi assim que me tornei, porque tive de me esforçar para sair disso e tudo começou a borbulhar. De qualquer forma, eu era um novo homem. 5 anos desde o AVC e isso eu sei que melhorei dramaticamente em muitos aspectos, porque antes eu não me era permitido mover-me fora da cadeira de rodas, mas agora posso levantar-me e andar por aí. Por favor, não desistas, não, avança, sai disso e continua a lutar, continua a avançar. Nós vamos conseguir, mas se não conseguirmos, não somos nada. E acho que isso é um teste de muitos de nós hoje em dia desistir muito facilmente. Por favor, tenta e luta para seguir em frente, para ir avançar, sabes? Há uma vida melhor à nossa frente se fizermos mais exercício e mais... acho que é passar tempo com as pessoas também. Sabes, não fiques em casa a falar com as 4 paredes porque elas não te vão responder. Tenho 4 períodos de uma quinzena por ano. Quando vou ao hospital de idosos aqui embaixo, e passo uma quinzena lá. E o meu trabalho é dizer à Vera para ir embora para algum lado, porque não quero vê-la. É muito melhor. Eu sei que ela está fora a divertir-se. Eu vou ao clube aqui embaixo que organiza jogos de bocha e temos 1h30 a jogar bocha. E isso é um bom exercício para as pessoas. Toda a gente que vai lá volta